Amém, amados irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Primeiramente, uma boa noite, uma boa tarde para todos que estão participando desse estudo bíblico, né? As pessoas que estão aqui presentes e ainda aqueles que vão participar, que vão entrar ainda e vão ouvir essa mensagem, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel, eu sou irmão aqui da igreja em Lisboa, né? Estou aqui já há 2 aninhos e sou marido da Simone, pai da Vitória, sou também engenheiro, né? Trabalho aqui em Lisboa e graças ao Senhor, o Senhor tem me chamado para compartilhar um pouco da palavra. Esse estudo bíblico que você está vendo, ele ocorre toda segunda-feira, né, às 8 horas, e a gente sempre traz um tema para edificar e consolidar, especialmente as pessoas que têm sido contatadas na rede de cuidados, as pessoas que têm sido frutos da evangelização dinâmica e que agora precisam serem consolidadas, tá bem? Então, sinta-se convidado. Eu vou aqui compartilhar a palavra. O conteúdo é bastante denso desse tema, né? As 70 semanas de Daniel. Eu não vou me apressar com essa palavra, porque eu tenho a intenção de continuar desenvolvendo ela, né? Durante ainda mais algumas mensagens, e eu penso que o mais importante para nós é nós desfrutarmos da palavra do Senhor, porque a palavra desfrutada, ela se torna alimento, ela se torna revelação e ela se torna luz para nós, luz que transforma a nossa vida. Não é mero conhecimento que nós queremos transmitir, mas principalmente a vida de Deus, amém? Então, eu não sei, eu penso que vocês devem estar enxergando bem aí, né? A 70 semana de Daniel, nós temos esse diagrama das 70 semanas, que a gente vai usar esse diagrama, a maioria de vocês recebeu esse diagrama pelo WhatsApp. Também vou colocar disponível no link do YouTube, para quem quiser baixar esse diagrama das 70 semanas de Daniel. É um diagrama que mostra os acontecimentos que ocorreram desde a vinda de Jesus, depois mostram a questão do arrebatamento e da segunda vinda de Cristo, o reino milenar e a segunda vinda de Cristo, né, a vinda pública, e até a Nova Jerusalém. Enfim, é um diagrama completo que as 70 semanas de Daniel, nós vamos ver hoje, ela é a base para o entendimento desse diagrama, né? Então, vamos prosseguir. Eu, à medida que for falar um pouco sobre esse diagrama, eu vou abrir ele, e eu peço, se vocês não tiverem depois vendo direito o diagrama, vocês me avisem, tá? Então, vamos para o próximo slide. O que nós vamos falar agora, amados irmãos? É o poder da palavra profética, né? Eu fiquei muito tocado, eu comecei a desenvolver esse conteúdo e ver o poder da palavra profética. Primeiramente, em ver que lá Jeremias, né, profetizou. Jeremias, ele teve uma visão para o povo de Israel. E nós vamos ver que também, irmãos, essas 70 semanas de Daniel e também os acontecimentos que estão por vir, eles estão muito vinculados à história do povo de Israel. Deus tem uma promessa especial para o povo de Israel, e um povo que foi escolhido desde Abraão para representar o Senhor. E nós vamos ver que esse povo mesmo também rejeitou o próprio Senhor Jesus, e que essa rejeição se tornou salvação para nós, que não somos judeus, os gentios. A Bíblia chama aqueles que não são judeus de gentios, né? Porque Deus, desde o início, né, das suas promessas feitas a Abraão, queria salvar toda a terra. Na verdade, Deus queria trazer um povo que tivesse fé
um povo que fosse guiado e comandado pela fé. Mas, muitas vezes, nós sabemos que não é assim, né? As pessoas, muitas vezes, faltam com a fé, e foi justamente o que estava ocorrendo com o povo de Jerusalém, que estava corrompido na altura, né, do profeta Jeremias. Então, ele profetizou durante anos para esse povo se converter, mas o povo não deu ouvido. E é o que diz esses versículos, né? Durante 23 anos, desde o início do terceiro de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou-lo tenho anunciado, mas vós não escutais. Então, Jeremias, ele era incansável em proclamar a palavra profética de Deus, mas o povo, endurecendo o coração, não escutava a sua palavra. A palavra, na verdade, do Senhor. Quando um profeta se levanta e fala, ele fala a palavra de Deus, e essa palavra deve ser tomada como de Deus, irmãos. Nunca deve ser tomada como de homens, porque de fato é de Deus, e Deus honra essas palavras ditas por intermédio desses profetas. Uma vez que um profeta verdadeiro fala, nós devemos ter temor na palavra dita por esse profeta, porque, em verdade, Deus honrará, Deus fará com que aquela profecia aconteça, né? E foi justamente isso que aconteceu, e isso é um fato muito encorajador na Bíblia, porque registra o evento antes de acontecer e registra também os acontecimentos e o cumprimento dessas profecias. E isso é um fato que nós devemos crer na palavra de Deus, né? No versículo 4 ele diz também, começando de madrugada: vos envio o Senhor todos os servos, os profetas, mas não os escutais, nem inclinais os ouvidos para ouvir. E quando diziam, convertei-vos cada um do seu mau caminho e de maldade das suas ações, habitai em terras que o Senhor vos deu e aos vossos pais desses tempos antigos para sempre. Não andei após outros deuses para servirdes e para adorardes, nem me provoqueis a ira, né? Com obras das vossas mãos, não vos farei mal algum. Então, eles não davam ouvido, né? Mas, todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas provocaste a ira com obras das mãos para o vosso próprio mal. O povo era idólatra, né? O povo queria adorar ídolos, e o Senhor orientando eles para não fazer isso, né? Com isso, irmãos, eles atraíram a ira do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, no versículo 8, visto que não escutais as minhas palavras, eis que mandei buscar de todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, e os trarei contra esta terra, contra os meus moradores, contra os seus moradores e contra todas as nações em redor. E destruirei totalmente e porei por objeto de espanto, de assombro e de ruínas perpétuas. Farei assentar entre eles a voz do refoguedo e a alegria e o fogo. Desculpa, irmãos. Farei cessar entre vós, entre eles, a voz de foguedo, a alegria e a voz do noivo e da noiva, e o som de mós e a luz do candeeiro. Ou seja, o Senhor ia acabar com a alegria, ia exterminar todo todo esse povo, tudo aquilo que Deus tinha construído com muita alegria, com muito amor, né? Por meio de Davi, agora Deus estava dizendo, porque eles não escutaram, não deram ouvidos, né? E escolheram os ídolos ao invés do Senhor, né? A ira do Senhor se acendeu contra eles. Então, preste atenção neste número 70, tá? Toda esta terra virá a ser um deserto,
um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Esse número 70 é um número que vai aparecer várias vezes, irmão, nessa mensagem, e nós devemos prestar atenção nele, porque esse número 70 tem um significado especial, né? Ele representa a plenitude, representa a completude, né, dos eventos. Quando Deus fala 70, ele está falando um número completo, um todo, né? Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e das nações, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus, e farei deles ruínas perpétuas. Ou seja, o Senhor já estava dando uma sentença de que iria mandar a Babilônia, né, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, destruir a Jerusalém, levar o povo cativo durante 70 anos, e depois ele já estava profetizando que depois de 70 anos ele ia destruir a Babilônia e trazer o povo de volta para Jerusalém, né? E isso se cumpriu, irmãos. Historicamente é um fato. Farei com que se cumpra sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra tudo quanto está escrito nesse livro que profetizou Jeremias contra todas as nações, porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Então está havendo uma profecia que Deus está dizendo aqui, né, contra o povo de Israel e contra também o próprio povo da Babilônia, né? Jeremias, então, é lá, depois no capítulo 29, ele fala novamente sobre isso, né? Fala, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, estenderei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando trazer-vos para este lugar. E eu é que sei que pensamentos que tenho de vós, de vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor, ele estava irado, mas ao mesmo tempo ele era misericordioso, estava profetizando aqui, por meio do profeta Jeremias, que depois de 70 anos, ele ia restaurar o povo de Israel, para trazer o bem que desejais, né? Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e acharei, né? Esse versículo é lindo, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então, irmãos, olha que rico. Quando nós quisermos buscar o Senhor, devemos buscar de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregai-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, o Senhor já estava profetizando aqui, irmãos, através de Jeremias, antes de todos esses eventos acontecerem, né? 70 anos antes, mais de 70 anos, né? Antes desses eventos acontecerem, esses eventos se cumprirem, né? E aconteceu que o povo de Israel foi levado, né, cativo pela Babilônia. Daniel foi também um desses cativos, ainda jovem, foi levado, né? Como, enfim, foi levado cativo, né, para a Babilônia e serviu o reino da Babilônia durante 70 anos. Só que Daniel, ele tinha um coração para Deus. E ele sabia da profecia, ele tomou conhecimento dessa profecia, depois de 70 anos, ele tomou conhecimento, lembrou dessas profecias, e orou, segundo a palavra profética, para que essa palavra que ele leu nos livros se cumprissem, irmãos. E esse é o poder da palavra profética. Quando nós temos ciência da palavra profética, quando nós temos ciência da palavra de Deus,
Quando nós tomamos conhecimento que algo é de acordo com a vontade de Deus e nós oramos com um coração quebrantado e compungido, essa oração move a mão de Deus e muda todas as coisas. Ele mudou aqui, Daniel, por meio dessa oração, mudou o destino do povo e ainda ganhou uma revelação tremenda que diz ao nosso respeito, que é o que nós vamos ver ainda hoje. Amém? Deixa eu só controlar meu tempo, porque já está bastante avançado. Então, irmãos, veja só que rico, né? Daniel, no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falava ao Senhor, ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, irmãos. Voltei ao rosto ao Senhor para buscar, com oração e súplica, e com jejum e pranto, e pano de saco de cinta. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com todos os que te amam e guardam os teus mandamentos, né? Daniel, ele dá um exemplo aqui, irmão, de oração. Que oração linda, que oração cheia de arrependimento e que traz a bênção do Senhor para esta terra, que traz aquilo que Deus já tinha feito no céu para essa terra, né? Ele começa confessando, temos confessado e cometido iniquidades e procedemos perversamente e fomos rebeldes. Veja, Daniel não foi rebelde, mas ele assumiu a dor do povo ali, orava, intercedendo pelo povo, né? Apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos e profetas, né? Eu vou adiantar aqui, irmão, que essa oração ela é relativamente grande, mas vale a pena, vale a pena nós aprendermos a orar como Daniel, né? Aprendemos essa chave de Daniel. Eu recomendo que depois você leia essa oração, para você entender que devemos orar de acordo com a vontade de Deus, né? Vou adiantar aqui já no final da oração, que ele diz assim, agora, pois, Deus, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Então, ele orava por amor da vontade dele, do próprio Senhor. Inclina, ó Deus, inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos, e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tua muitas misericórdias. Que oração tremenda, irmão. Ele não orava baseado nele mesmo. Senhor, muitas vezes eu vejo pessoas orando assim, Senhor, o Senhor me conhece, tipo assim, como eu sou justo, né? Não. Nós temos que orar pela misericórdia do Senhor. Nós não somos justos. Senhor, faz favor, acende a luz aí para mim. Então, irmãos, nós oramos pela misericórdia do Senhor. E Daniel orava assim, ó Senhor, ouve, Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, e não te retarde por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo, são chamados pelo teu nome. Então, Daniel, ele orava com os olhos de Deus. Era o olho de Deus, era a vontade de Deus que estava saindo naquela oração, e era a palavra profética. Irmãos, isso não tem como os céus não se moverem. Quando uma oração dessa é feita, irmão, o céu se move. Nós devemos fazer orações como Daniel, orar para que o céu se mova, irmãos. Falava ele ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda no coração, quando um homem, Gabriel,
que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. A hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para trazer-te e entende o sentido. Irmãos, que coisa maravilhosa isso, né, irmãos? Uma oração feita no trono de Deus. O Senhor mandou um anjo Gabriel ali, para trazer revelação. A oração profética, irmãos, ela traz a revelação da palavra de Deus, né? Que maravilha. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, Gabriel falando, olha, desde que você começou a orar desse sentido, Deus já me enviou, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Olha só, irmãos, agora preste atenção nesses versículos das 70 semanas de Daniel, porque toda a mensagem que nós vamos falar agora vai ser baseada nesses versículos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna e para selar a visão e a profecia e para ungir os santos. Então, ele estava falando, irmãos, que veja como essa história do povo de Israel está relacionada, a nossa história está relacionada com essas 70 semanas, primeiro, para fazer cessar a transgressão. Segundo, para selar a visão profética da profecia e para ungir os santos. Esse ungir os santos diz respeito, irmãos, à vinda de Jesus, né? Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e edificar até o ungido e ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas as praças e as circunvilações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vou explicar isso, tá, irmãos? Parece um tanto confuso, mas nesse diagrama fica fácil. Depois de 62 semanas, será morto o ungido, e não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o fim será no dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Veja, irmãos, guerra, não é o que nós estamos vendo, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta dos manjares, sobre abominações virá o assolador, até que a destruição que estará determinada se derrame sobre ele. Irmãos, eu vou tentar aqui colocar o diagrama. Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo ver, irmãos, esse diagrama? Eu acho que eu vou interromper o compartilhamento e vou agora compartilhar isso. Penso que vocês estão vendo, né? Se não tiver, alguém abre o microfone e me diz, tá bom? Então, nesse diagrama que nós vemos aqui, irmãos, das 70 semanas, o que nós vemos? Nós vemos, na primeira coluna aqui, a dispensação da lei. E nós vimos lá, nas 70 semanas, 7 semanas
62 semanas que estavam apresentadas naqueles versículos de Daniel 26 e 20 e Daniel 25, 26, né? Se você somar 7 semanas mais 62, dá 69 semanas. Fica faltando apenas uma semana, né? Nessa conta, para a história se fechar. A história do povo de Israel. Então, o que aconteceu, irmãos, nessa cronologia das 70 semanas? E ficou faltando uma semana, né? Desde que houve a ordem para restaurar o templo de Israel e depois a vinda de Jesus, né? Olha, tá aqui nessa primeira coluna, né? O término da edificação e a vinda de Jesus foram 434 anos, que representa essas 62 semanas. Depois, irmãos, o que acontece? Deus, é como se ele parasse o tempo. Por que Deus parou o tempo na vinda de Jesus? Vamos voltar agora. Eu sei que é muita informação, eu vou parar logo, eu não vou seguir muito para deixar para as próximas lições. Mas vamos lá. Então, irmãos, é que ele fala, né? As 62 semanas será morto Jesus, né? Na vinda de Jesus, o que aconteceu? Deus, é como se ele endurecesse o coração do povo de Israel. E isso está escrito lá em Romanos, né? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presunçosos em vós mesmos, que veio o endurecimento da parte de Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então veio o endurecimento do povo de Israel. O povo de Israel rejeitou Jesus para que haja, irmãos, a inclusão dos gentios nas promessas de Abraão por meio de Jesus. Porque o povo de Israel rejeitou Jesus, o evangelho, né? Isso já estava no propósito de Deus, por isso que ele mesmo endureceu o coração do povo de Israel, né? E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá a Sião, libertador, e ele perdoará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Então, Deus abriu uma janela, irmãos, desde a morte de Jesus até hoje. Para quê? Deus abriu essa janela? Para que fosse completa a plenitude dos gentios, irmãos. Esses gentios somos nós. Deus quis que eu e você fizesse parte dessa promessa. Por isso que ele fala também que quantas vezes deve perdoar um irmão? Não é 70 vezes 7? Que nós devemos perdoar um irmão, que Jesus disse, né? Esse número é muito singular, irmãos. Ele tem a ver com esse perdão, tem a ver com essa plenitude. E para que esse número seja completo, essas 70 semanas sejam completas, irmãos, nós temos que fazer parte dela. Todos os gentios, todas as pessoas que ainda vão crer em Jesus. Então, nós vamos ver aqui, irmãos, fechando já aqui em Apocalipse, né, a visão dos selos, né? E também aqui mostra essa plenitude, né? Vou aqui mostrar para vocês onde nós estamos no diagrama, para você que está acompanhando no seu diagrama. Então, aqui o que acontece? Nós estamos nessa parte, agora nós vamos falar desse trecho. Aqui é a morte de Jesus, né? Jesus foi morto e tal. E aqui a abertura dos primeiros selos, irmão. Nós estamos na cronologia dos tempos, nós estamos aqui. Tudo isso aqui para trás já foi. E nós estamos na iminência do 5º selo aqui. Os 4 primeiros selos nós vamos ver, e nós vamos ver que estamos esperando agora a plenitude dos gentios se completarem, né? Então, o que está escrito? Ops, deixa eu colocar agora aqui no share. Vou voltar para os versículos. O que diz aqui?
Ops, saiu. Deixa eu completar de novo aqui. Já estou finalizando, viu, irmãos? Ah, Senhor Jesus. Em Apocalipse, lá tem a abertura dos selos, né? Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vi então um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Nós que estamos lendo Alimentos Diários, né? Nós vemos esse cavalo branco lá, né? Esse cavaleiro branco que é o Evangelho. E o seu cavaleiro, que é o Senhor, saiu vencendo para vencer. E o segundo selo, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem, e saiu um cavalo vermelho. E o cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi dado uma grande espada. Esse cavalo também representa a guerra vem acontecendo, não é mesmo? E por fim, o terceiro selo. Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto e seu cavaleiro com uma lança na mão, e ouvi como voz em meio a 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Tem a ver com a fome. Depois da guerra, irmão, vem a fome, né? E é o terceiro selo. E, por fim, o quarto selo diz assim: quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi uma voz dos 4 seres viventes dizendo: vem. E olhei, eis o cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte e o Inferno, e estava seguindo. E lhe foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada e pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, esses 4 primeiros selos já foram abertos, irmãos. Agora, pasme, veja o que diz quando acontece a abertura do 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, e eles disseram que repousasse ainda por um pouco, até que também se completassem o número dos conservos dos seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, hoje, irmãos, nós estamos aqui, esperando a plenitude dos gentios, a plenitude daqueles que vão ser salvos e também vão ser mortos, para que façam parte da abertura desse 5º selo. E nós estamos aqui. Deixa eu mostrar para vocês novamente naquele diagrama. Share aqui. Nós estamos aqui, irmãos. Nós estamos aqui. Nos primeiros 4 selos, na iminência do 5º selo aqui, irmãos. O que ocorre aqui nesse período? A propagação do evangelho, a morte, né, de vários mártires, o início da grande tribulação, que é a falsa paz. Nós não entramos ainda no 5º selo, porque quando entrar a falsa paz, quando se houvesse falsa paz na terra, no meio da grande tribulação, vai ocorrer o arrebatamento. Mas estamos na iminência disso, irmãos. Ops. Por fim, irmãos, nós estamos nas vésperas da vinda secreta do Senhor,
que ela ocorre no meio desses 3 anos e meio aqui. No final do 5º selo, eu acredito que nós estamos aqui no início do 5º selo. E final do 5º selo, no final do 5º selo, para o 6º selo, que nós vamos ver na próxima mensagem, se o Senhor assim permitir, né? Vai ocorrer o arrebatamento. Amém? Eu vou aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para finalizar. Sim, só queria encorajar os irmãos a lerem esse livro, né? Daniel, o Destino e Governo Humano. Eu recomendo a leitura desse livro, né? Que tem isso que eu estou falando aqui de maneira muito mais detalhada, tá bem? Se irmãos quiserem, acesse o site da Editora Árvore da Vida, também na Igreja em Lisboa, talvez tenha, se não tiver também a gente pode providenciar, tá bom? Então, eu vou abrir agora, nós temos um período agora para o compartilhar, tá bem? E a gente abre para as perguntas, se você quiser fazer perguntas, se você quiser compartilhar, fique à vontade. Tá bem? Se alguém não quiser fazer pergunta, eu vou mesmo fazer pergunta para mim mesmo. Olha, assim, então, já que ninguém está se manifestando aqui, eu vou colocar algo que eu ganhei aqui com relação à oração, né? Fui muito tocado com relação a essa oração. A oração que o Daniel fez realmente mudou o mundo, né? Daniel, com licença um pouquinho. Você disse que nós estamos na plenitude dos gentios, né? Isso tem algum lugar aqui no Daniel? Estou tentando procurar. Não achei aqui. Mas está bem aqui no 25, né? Não, isso está em Romanos. Isso foi... Eu ganhei recentemente isso tá. Com o irmão André, né? Ele deu tá. deu uma mensagem agora no Alimento Diário. Sim. Chama A Plenitude dos Gentios, tá? Sim, entendi. Anota aí, ó, Romanos 11, 25. Que mostra que Deus endureceu o coração do povo de Israel. O próprio Deus endureceu o coração do povo de Israel para que se completasse a plenitude dos gentios. E depois ele confirma isso no 5º selo. No 5º selo aparece a alma daqueles que tinham sido mortos, aquelas pessoas que tinham sido martirizadas, e elas pedem, né? Falam, olha, até quando, Senhor? Você não vai nos vingar, né? O Senhor falou, não, espera até completar o número daqueles que precisam serem mortos. Hoje, por isso que a pregação do Evangelho ela é tão importante, Vera. Sim. Essa pregação do Evangelho, ela que traz o Senhor. Por isso que lá em Mateus 24:14, o Senhor diz assim, e será pregado este Evangelho do Reino para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Ou seja, quando completar o número de pessoas que precisam serem salvas, vai chegar ao fim. Entendi. Isso que Ótimo. Tem a ver, tudo isso tem a ver com a pregação do Evangelho. Tem a ver com a oração também, velho. Eu fiquei realmente tocado com essa oração profética, uma oração que ela era como se o próprio Deus estivesse orando ali, né, através de Daniel, e a oração de Daniel moveu o céu. Nós devemos fazer orações desse tipo, sabe? Que movem o céu, que fazem a vontade de Deus acontecer aqui na Terra, né? Amém. Traz a existência aquilo que Deus já fez no céu. Deus já fez isso. Sim. Todas essas coisas que nós estamos falando aqui, que vão acontecer, para Deus que habita na eternidade, já está lá, né?
Sim. Por exemplo, agora, qual é o passo que falta acontecer para a vinda de Jesus, para girar essa engrenagem, né? É a plenitude, né, dos gentios. E se nós orarmos, né, Vera, para que isso ocorra com esse mesmo espírito que Daniel teve, a mão de Deus vai se Sim. mover. E nós vamos fazer parte Sim. dessa história. Você sabe que Sim. na nossa reunião de serviço aqui, nós começamos a orar especificamente pela pregação do Evangelho. E isso Sim. já tem quase um ano, nós vínhamos orando, né? E até então o senhor não tinha feito nada aqui em Lisboa com relação à pregação do Evangelho. Mas desde que quando a gente começou a orar para o Senhor nos encorajar e trazer esse fogo do Evangelho para dentro de nós, Vera, foi incrível. Veio comportagem dinâmica, veio rede de cuidados, estudo bíblico, que nós estamos tendo aqui agora. Sim. Muitas coisas vieram acontecendo, mas hoje nós estamos com mais de 1.200 contatos na rede de cuidados da igreja em Lisboa. Livros, acho que a gente já perdeu as contas de quantos livros já foram semeados. Eu sei que agora o Grimório parece que imprimiu 10.000 livros. Assim, a quantidade de livros e de pessoas sendo contactadas é uma coisa assim muito grandiosa. Nunca ocorreu isso, né? Porque nós também começamos a orar para que isso, algo que era da vontade de Deus, acontecesse aqui, né? Graças ao Senhor. Esse é o poder dessa oração, né? Que faz a vontade de Deus acontecer aqui na Terra, né? O Daniel, quanto maior número de pessoas conhecerem o Senhor, mais rápido o Senhor pode voltar. E quanto mais nós demorarmos para pegar o Evangelho, para conscientizar o maior número de pessoas, as tribulações vão ficar cada vez aumentando mais e o Senhor não volta, né? O Senhor vai protelando até... Eu penso que agora não tem mais jeito, sabe? Esse processo de evangelização agora, se não formos nós, Deus vai levantar outro, cara. Porque né? a urgência é muito grande. Mas eu acho que a pandemia também, ela potencializou isso, né? Por meio da internet. A necessidade, né? Não, ela ampliou a questão da pregação online. Ah, tá certo, é verdade. Muitos pastores, muitas pessoas têm pregado online. A palavra tem chegado em lugares que antes era impossível, né? Aqui na Europa nós temos um testemunho dos irmãos da Irlanda. O culto deles é em inglês, né? E por conta de orarem assim, em inglês, e o culto sem inglês, eles alcançaram os irmãos da Arábia, esse povo que é difícil, né, de o evangelho entrar, e o evangelho alcançou lá também muitas pessoas, né? Sim. Emirados, né? E tudo isso faz parte do propósito de Deus. Às vezes acontecem as situações negativas, a gente não consegue entender, mesmo o que aconteceu ali com o povo de Israel, né, que foi levado cativo, né? Por conta desse cativeiro, essa revelação de Daniel ocorreu e chegou até nós, e hoje nós temos ciência dessas coisas, né, Vera, que vão acontecer. E também me enche de temor em ver que aquelas profecias de Jeremias, todas aconteceram, né? Sim, todas. Aconteceram de maneira fiel, né? A profecia que Jeremias fez, né? Então, eu fico muito tocado com isso. Né? Aleluia. Amém? Amém. Obrigada, Daniel. Obrigada. Amém. Bom, irmãos, eu acho que nós já estamos aqui no limite do tempo. E se ninguém for falar mais, eu vou compartilhar aqui, vou parar a gravação e nós vamos encerrar. Mas antes de encerrar, apesar que agora estamos só com 5 irmãos, nós vamos tirar a fotinho, né? Nós estamos, essa semana é uma semana muito atípica, né? Porque
a maioria dos irmãos estão envolvidos com a conferência de jovens, né, da igreja em Lisboa. Até aqui em casa está cheio de jovens que vão ir para a conferência. E nesse domingo, enfim, a partir acho que de quarta-feira, se não me engano, começa a conferência, e a reunião vai ser lá, né? Então, vamos apenas agora tirar uma fotinha. Quem puder abrir a câmera, né? Nós vamos registrar e vamos gravar a presença de todos, tá bem? Só um segundo. Vai sair aqui eu e minha sogra aqui. Amém. Pronto, irmãos. Capturado. Amém, mãe Neida. Eu vou orar aqui para vocês, irmãos. Vamos encerrar com uma oração Amém, irmãos. Muito rico. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Vou encerrar, então, com uma pequena oração. Amém. A nossa semana, tá bem? Amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse estudo. Amém. Abençoe a vida Amém. de cada irmão aqui presente, a vida de cada irmão Amém. que vai acessar, Senhor, também esses estudos Sim. online. Abençoada Amém. seja, Senhor, essa palavra, que possa suprir vida, Amém. sabedoria, revelação na vida dos teus ouvintes. Que haja uma reconexão, Senhor, com a tua presença, uma reconexão contigo, que a sua fé seja fortalecida e que a bênção de Deus ocorra na sua casa, na sua vida. Que haja também, Senhor, oramos por essa plenitude dos gentios. Amém. Todas essas pessoas que necessitam serem salvas e que antecedem, Senhor, a sua vinda. Sim, Senhor. Senhor, traga essas pessoas por amor do teu santo nome, que elas sejam lidas, Senhor, e que elas sejam salvas para que a tua palavra se cumpra. Senhor, também usa-nos, Senhor, como canais. Usa-nos, Senhor, como esses que vão profetizar, que vão proclamar a tua palavra, que vão anunciar o teu evangelho. Usa-nos, Senhor, nessa pregação do evangelho, para que nós possamos ser parte, Senhor, ativa da tua profecia. Em nome de Jesus, nós te pedimos para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Uma semana abençoada, amados irmãos. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Beijo, tchau. Obrigada.